Salve, salve! Bom, é o seguinte, na aula de hoje vamos dar início ao conceito que a gente já começou a trabalhar na aula online passada, que é muito importante, assim, não é muito importante esse método não, o que é importante mais é a gente aprender a interpretar o que está acontecendo, tá? Porque tem muita gente que é viciada em regra de 3 e se perde um pouco no personagem, digamos assim. Então, olha só, o que seria a regra de 3? A regra de 3 é quando eu faço uma análise, tá? Uma proporção com duas grandezas, certo? E por que regra de 3? Porque normalmente eu tenho 3 dados e me falta o último. Então, é uma regra que eu faço com esses 3 elementos, certo? Então, vamos lá. Eu tenho dois tipos de regra de 3, tá? Vamos primeiramente falar com a regra de 3 simples. Depois a gente vai falar da composta. Regra de 3 simples. Eu tenho dois tipos de regra de 3 simples, tá? A diretamente proporcional e a inversamente proporcional. A gente já conversou, deu um exemplo parecidíssimo. Eu dei um exemplo desse na aula online, então vocês já vão entender do que eu estou querendo me falar. Olha só, com um bolo, para eu fazer um bolo, eu preciso de 3 ovos, certo? Para eu fazer 3 bolos. Ah, Vitor, é fácil, é só multiplicar por 3. Sim. Então, por isso que eu falo, essa matéria é muito tranquila, se você usa ela quando for conveniente. Não é sair fazendo toda vez ela, porque às vezes só a interpretação de texto já basta, certo? Então, como é que eu monto uma regra de 3 simples? A dica que eu dou é o quê? É unidade embaixo de unidade. Então, eu vou colocar bolo embaixo de bolo, ovo embaixo de ovo, certo? Porque se a gente fizer isso aqui trocado, a gente vai errar a conta. E por que diretamente proporcional? Porque olha só, quanto mais bolo eu precisar, quanto mais bolo eu fizer, mais ovo eu vou precisar. Ou quanto menos bolos eu precisar fazer, menos ovos eu preciso utilizar. Então, por isso que é diretamente proporcional. Quando uma aumenta, a outra grandeza aumenta junto. Quando uma diminui, a outra grandeza diminui junto. Por isso que é diretamente proporcional. E como é que eu resolvo isso se eu não soubesse a conta de cabeça? Bom, eu faço a multiplicação em cruz. Então vai ficar 1 vezes x é igual a 3 vezes 3. Olha só, 1 vezes x é igual a 3 vezes 3. Aí 1 vezes x, x. 3 vezes 3, 9. Olha lá, os 9 ovos aqui. Ah, Vitor, mas não precisava fazer essa conta. Sim, neste caso não precisava. Então, por isso que eu falo. Usa a regra de 3 quando for conveniente, quando você não souber de cabeça, quando você precisar fazer uma tabela, alguma coisa que seja um pouco mais organizada. Maravilha? Então, olha só, vou dar um outro exemplo aqui, ó. Eu tenho 4 máquinas. Essas 4 máquinas produzem 800 peças. Quantas máquinas eu precisaria nesse mesmo ritmo para produzir 1.200 peças? Bom, dá para fazer isso aqui de cabeça? Mais ou menos. Então, esse caso aqui, por exemplo, é muito bom a gente montar uma regra de 3. E o que a gente faria? Ó, máquina, com 4 máquinas, eu faço 800 peças. Com quantas máquinas eu posso fazer 1.200 peças? Lembra qual que era a dica? Unidade embaixo de unidade. Então, eu vou colocar peça embaixo de peça, certo? Aí, o que eu faço? Aqui é o que eu quero saber, quantas máquinas. Então, eu ponho x e eu multiplico em cruz. Então, vai ficar 800 vezes x é igual a 4 vezes 1.200. Dica, eu posso já simplificar antes se eu quiser. Se você perceber, as razões estão montadas aqui. Se você quisesse montar uma fração aqui, ó, estaria montada. E eu posso simplificar esse zero se eu quisesse. Eu botei aqui primeiramente, porque depois na aula online eu vou mostrar para vocês as simplificações para facilitar a vida de vocês. Então a ideia aqui primeiramente é saber montar, depois realizar. Então, 800 vezes x é igual a 4 vezes 1.200. Ó, nem fiz conta. Por quê? Ó? Porque esse 800 está multiplicando, vai passar dividindo. E o que eu vou fazer? Aí eu já vou começar a cortar. Ó. 0 com 0, 0 com 0. 4 com 8 sobra 2. E 2 com 8, 6. Ó. Ou eu poderia multiplicar, a conta ficaria grande. Ó. 4 vezes 1.200 vai dar quanto? Vai dar 4.800 dividido por 800, que dá 6. Então, assim, evita ficar fazendo conta, para a gente não perder tempo. Certo? Então, essa matéria facilita muito exatamente para a gente não precisar ficar calculando tanto. Então, para produzir 1.200 peças, eu precisaria de 6 máquinas. Ah, Vitor, também consegui fazer isso de cabeça, porque se 4 máquinas faz 800, uma máquina faz 200. Então, para fazer 1.200 é só multiplicar por 6. Sim, por isso que eu falei. Esta matéria aqui é fácil e pode ser um pouco complicada se você ficar usando toda hora e se complicar no meio do caminho e montar errado. Como assim montar errado? Vou mostrar para vocês exatamente isso na regra de 3 simples inversamente proporcional. Quando que ela é inversamente proporcional? Quando eu possuo grandezas inversamente proporcionais. Então, vou dar um exemplo aqui de como que vai acontecer uma grandeza inversamente proporcional. Olha só,
6 pintores pintam uma casa em 18 dias. Quantos dias 4 pintores pintariam essa mesma casa neste tempo? Ou quanto tempo 4 pintores pintariam essa casa, né? Nesse mesmo ritmo, no caso. Então, olha só. Ah, Vitor, vamos montar do jeito que você me falou. Unidade embaixo de unidade. Então, dia embaixo de dia, pintor embaixo de pintor, eu vou multiplicar em cruz. 6 vezes... Aí você vai montando direto, ó. Sem interpretar texto, só botou. 6 vezes x, vezes 4 vezes 18. 6 vezes x, 4 vezes 18. 4 vezes 18, 72. Passo 6 dividindo, x igual a 12. Tá certo isso? Ah, montei certinho, tá certinho. Vou pro próximo. Não, você acabou de errar o exercício. Ah, Vitor, mas por quê? Se liga. Se 6 pintores demoram 18 dias, como que 4 pintores trabalhando no mesmo ritmo vai produzir a casa em menos tempo? Não. Vai demorar mais. Por isso que tá errado isso aqui. Por mais que a gente tenha montado certinho. Por quê? Porque as grandezas são inversamente proporcionais. Porque, ó, quanto mais pintor, menos tempo a pintura vai terminar, a obra vai terminar. Ou quanto menos pintores eu tiver na obra, na casa, mais tempo eu vou ter que gastar. Então, ali as grandezas inversamente proporcionais. Tá vendo aqui, ó, a setinha, uma para baixo e outra para cima, está inverso. Então, o que eu faço? Na hora de eu montar isso aqui, então tem que inverter? Tem que inverter uma das duas grandezas, certo? Então, ou eu vou inverter esse 6 com esse 4, vai ficar 4, 6, ou eu vou inverter esse 18 e x, vai ficar x e 18. Então, vou inverter isso aqui do lado, tá? Então, ó, 6 e 4, 6 e 4, certo? Agora vai ficar x e 18. Não vai ficar mais 18x. Inverti. Eu tenho que inverter essa razão para eu poder resolver. Neste caso, é muito bom usar a regra de 3 para a gente se informar e analisar. Agora eu vou multiplicar em cruz. Ó. 6 vezes 18 é igual a 4 vezes x. 4x igual a 6 vezes 18. 6 vezes 18, 108. O 4 está multiplicando, passo dividindo. 108 por 4, 27 dias. Quer dizer que com 4 pintores, eles demorariam 27 dias para realizar essa pintura. Agora sim está correto. Então, a gente tem que analisar as grandezas e interpretar o texto para a gente conseguir definir isso. Senão vai dar ruim. Maravilha? Então, a gente vai fazer bastante exercício, bastante situações para você interpretar o texto e conseguir definir se a regra de 3 é inversamente proporcional ou diretamente proporcional. E aí, agora para dar uma complicadinha, né? Tava muito fácil para ser verdade, tem a regra de 3 composta. Como seria a regra de 3 composta? A regra de 3 composta, agora ela tem mais de 2 grandezas. Agora eu posso ter 3 ou mais. Então, olha só, vou dar uma situação agora. Agora, numa empresa, eu tenho 10 funcionários, certo? Eles trabalham 18 dias. Durante 8 horas por dia. Certo? E aí, ele quer saber quantos funcionários eu precisaria para deixar os funcionários trabalhando só por 12 dias e trabalhando 6 horas por dia. Tá vendo que agora embaralhei tudo, agora tem mais grandeza envolvida? Agora eu tenho número de funcionários, dias de trabalho e horas por dia, e carga horária de trabalho. Então agora eu tenho mais grandezas estabelecidas. Isso é chamado de regra de 3 composta. Como é que eu monto isso? Bom, olha a dica que eu vou dar para vocês. A dica é o quê? Pergunta para a grandeza que a incógnita está. Como assim? Eu vou perguntar, eu vou relacionar a minha situação com essa grandeza aqui, grandeza do funcionário. Por quê? Porque a minha incógnita está aqui. Se tivesse aqui, eu ia perguntar para cá. Se tivesse aqui, eu ia perguntar para cá. Como assim perguntar? Vamos perguntar, porque a gente tem que ver se essas grandezas são inversamente ou diretamente proporcionais. Então, olha só. Quanto mais funcionários para cima, eu vou precisar de mais dias para trabalhar ou menos dias? Menos dias. Então, elas são inversamente proporcionais, certo? Então, essa aqui vai ser inversa. Vamos perguntar agora para essa aqui. Quanto mais funcionários trabalhando nessa empresa, eu preciso que eles trabalhem mais horas por dia ou menos horas por dia? Bom, se eu tiver mais funcionário, eu preciso que eles trabalhem menos. Então, também é inversamente proporcional. Então, agora a gente já sabe que a gente vai ter que inverter estas duas aqui. Ou a gente inverte essas duas, ou a gente invertiria essa, porque elas são inversas entre si. Maravilha? E agora, como é que eu monto essa regra de 3 aqui? É só multiplicar por cruz? Qual que eu vou multiplicar? A gente vai pegar todas as grandezas, por quê? Porque elas são simultâneas entre si. Então, olha só, como é que eu faço a montagem? Deixa a grandeza da incógnita isolada. Como assim isolada? Deixa ela num membro sozinha. Então, olha só, a grandeza está aqui, 10 sobre x. Eu deixei ela aqui diretamente. Então, essas aqui são inversas. Então, aí depois eu vou multiplicar as grandezas entre si. Como elas são inversas a essa,
eu vou inverter. Então, aqui era de 18 sobre 12, vai ficar 12 sobre 18, vezes, era 8 sobre 6. Eu vou inverter, ó, vai ficar 6 sobre 8. Agora eu vou resolver esta razão aqui. 10 sobre x é igual a 12 sobre 18, vezes 6 vezes 8. Fazendo simplificação aqui, ó, dá para simplificar por 6 aqui, vai ficar 3, dá para ficou 12 vezes 1, 12, 3 vezes 8, 24. Multiplica incluso, vai ficar 12x igual a 10 vezes 24, que dá 240. Passo 12 dividindo x igual a 20. Quer dizer que para eu diminuir os dias de trabalho e diminuir as cargas de horas, eu vou precisar aqui de 20 funcionários para realizar o mesmo trabalho. Maravilha? Então a gente vai fazer isso aqui na aula. Vou dar bastante exemplo para vocês pegarem a manha. Porque senão, imagina, se eu ficar aqui falando vários exemplos, a gente vai ficar aqui meia hora falando. Então é mais fácil a gente deixar a aula online. Então, dá uma analisada nisso aqui, grava, anota, que nas aulas posteriores a gente vai fazer bastante exercício. Maravilha? Então é isso.